Olá pessoal, vou apresentar para vocês mais um exercício referente à elucidação estrutural. Esse é exclusivamente sobre espectrometria de massas e é o exercício resolvido na parte 2. Esses exercícios resolvidos estão na playlist Elucidação Estrutural, onde você vai encontrar vários outros. Neste vídeo em particular, você aprenderá sobre elucidar a estrutura de um composto orgânico simples por meio da análise de seu espectro de massas pela técnica de ionização por elétrons. O exercício diz o seguinte: determine as fórmulas estruturais dos compostos C e D a partir da análise de seus espectros de massas, obtidos pela ionização por elétrons mostrado a seguir. Aqui está o exercício C, esse é o exercício 2.7, dessa referência, McLaughlin de 1983. E o espectro do composto D também está aqui mostrado para vocês. Vamos tratar um deles por vez. Só recordando para vocês, brevemente, já fiz isso na parte 1, mas recordo, se você não viu a parte 1, quais são as etapas que você deve seguir para analisar um espectro de massas. Primeiro, localize o pico de maior valor M sobre Z. Esse pico, verifique se ele corresponde ao pico do íon molecular e observe se seu valor é par ou ímpar. Regra do nitrogênio, se vocês não se lembram, nós apresentamos para vocês um vídeo apenas sobre como identificar o pico do íon molecular. Verifique quais radicais ou moléculas pequenas foram perdidas a partir do íon molecular. Note que se você observar fragmentos correspondentes à perda de 5 a 14 unidades de massa atômica, ou de 21 a 25 unidades de massa atômica, esses picos devem ter origens diferentes e provavelmente são impurezas, ou o pico que você supõe ser o pico do íon molecular não é o íon molecular. Então, muita atenção para fragmentos nessas regiões. Observe a intensidade dos picos M+1 e ou M+2, e a partir dessas intensidades, propõe uma possível fórmula molecular para o composto, tá? Conforme também nós já indicamos em outros vídeos. A partir da fórmula molecular, proponha possíveis estruturas e confirme alguma proposta com padrão de fragmentação. Vamos começar então com a análise do espectro do composto C. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nunca tentem, olhando um espectro, seja infravermelho, seja massa ou ressonância magnética, não tente já colocar fórmula aqui. Não, nós temos que trabalhar de forma sistemática. Então, seguindo aquelas orientações que eu passei no slide anterior, primeira coisa, encontre o pico do íon molecular. Já disse, temos um vídeo apenas sobre isso. Você pode assistir ao vídeo. E observe se o valor é par ou ímpar. Nós observamos aqui, é muito provável que o pico do íon molecular seja o 71, é o de maior valor de M sobre Z. Ele tem intensidade de 30%. Esse número é ímpar, o que significa se ele sendo mesmo o pico do íon molecular, o composto deve ter número ímpar de átomos de nitrogênio. Segundo ponto, verifique quais radicais ou moléculas pequenas foram perdidas a partir do íon molecular. Observa que do 71 perde 19, fornecendo o pico 52, e do 33 perde 19, fornecendo 14. 52 é o pico base, por sinal. 19 corresponde ao radical flúor. Do 71 para o 33, aqui marcado, você tem a perda correspondente a 38, que corresponde a 2 átomos de flúor, ou melhor, uma molécula de F2, tem essa massa. E de 52 para 14,
Também tem a perda de 38 unidades, que corresponde a 2 átomos de flúor. Você poderia pensar também que o 52 perde 19 para dar 33. É uma possibilidade, é claro, mas vamos depois avaliar o mecanismo de fragmentação. Portanto, já vimos aqui, basicamente, esse composto ele tem nitrogênio e esse composto tem vários átomos de flúor. Pico 14, claro, nitrogênio. Nós já sabíamos que tinha nitrogênio, pelo fato de ser ímpar. O terceiro ponto da nossa orientação é: observe a intensidade dos picos M mais 1 e ou M mais 2. Temos uma equação, né, que já apresentamos para vocês, como é que você utiliza essas intensidades para determinação da fórmula. Vamos ver. O M mais 1, de fato, está ausente. O M mais 1 seria o 72 e não existe nenhum registro aqui. Ou está muito baixo, né? De modo que não é possível ser detectado aqui. A porcentagem de M mais 1, ela é aproximadamente igual ao número de átomos de carbono e de nitrogênio, mais 0,37 vezes o número de átomos de nitrogênio. Mas esse composto, como não tem M mais 1, não tem carbono, tá? Ele tem nitrogênio, sim. E a porcentagem do M mais 1 seria 0,37, de acordo com essa fórmula, mas não está registrado aqui, muito pequeno. Tá? Continuando ainda a nossa análise, vamos por partes, como eu disse, nada de tentar colocar a fórmula. Nós sabemos que a massa do composto ela corresponde a 71 unidades de massa. Existe presente um átomo de nitrogênio, 14. E se você tiver 3 átomos de flúor, nós sabemos que tem várias perdas, né, de flúor. Daqui para cá perde 19, perde 19, perde 19. Tá? Parece que tem 3 átomos de flúor. Se você colocar 3, 57 com 14, 71, corresponde à massa molar do composto. Portanto, a fórmula molecular do composto deve ser NF3. Vamos então estudar a fragmentação desse composto para avaliar se está de acordo com o espectro de massas. O NF3, aqui com destaque para alguns elétrons não ligantes, o composto é bombardeado com um feixe de 70 eletronvolts, perde um elétron, transforma-se num cátion radical. Esse cátion radical, que é o M sub Z 71, perde um átomo de flúor e forma o fragmento com carga positiva, agora um cátion, com massa sobre Z, M sobre Z 52. Esse composto pode ainda perder uma molécula de flúor e formar o M sobre Z, o cátion radical 33. Observe que este M sobre Z 52, a princípio, poderia perder um átomo de flúor, gerando o M sobre Z 33. Só que isso aqui é um cátion. Se ele perdesse um radical, geraria um cátion radical. Essa transformação, cátion, perdendo o radical, dando um cátion radical, ela é uma transformação, uma clivagem pouco favorecida do ponto de vista de estabilidade dos fragmentos. Então, ela é pouco provável. Mais provável, então, que o 33 tenha sido formado pela perda de uma molécula de flúor. Agora, o cátion radical pode perder um radical dando um cátion, isso sim. Ou 52 pode perder 38, também dando 14. Está aí o mecanismo de fragmentação desse composto, explicando claramente o espectro de massas. Finalmente aqui, a perda de um átomo de nitrogênio, tá? Radical nitrogênio a partir de 33, dando o cátion 19, também lá completando essa análise. Vamos passar então para a análise do composto
D. Observe que o espectro de massas tem uma intensidade de sinais aqui muito grande, mas não tente, como eu disse, já encontrar a fórmula. Em primeiro lugar, vamos por partes. Identifique o íon molecular e observe se o valor é par ou ímpar. O íon molecular é 58, é par. Tudo indica que esse fragmento aqui, que esse pico, é o íon molecular. Ou esse composto não tem nitrogênio, ou ele tem um número par de átomos de nitrogênio. Esta é a regra do nitrogênio. Então, essa é a informação que nós temos até aqui. Vamos passar, então, adiante, continuando com nossa análise. Segundo ponto, verifique quais radicais ou moléculas pequenas foram perdidas a partir do íon molecular. Bom, o íon molecular é o 58. Nós temos aqui 58 menos 15, dá o pico com M sobre Z 43. Está aqui em destaque que, de fato, é o pico base. Corresponde à perda, então, do grupo metila, a partir do íon molecular. Nós temos ainda de 58 menos 29, dá um fragmento em 29. M sobre Z 29 com intensidade 44. 29 corresponde à perda de um radical etila. Então, nós sabemos que esse composto deve ter um fragmento CH3 e CH2, pois essas duas perdas indicam isso. Temos aqui ainda um pico em 15, que é o próprio catiometila. Próxima etapa, dentro da nossa sequência. Observe a intensidade dos picos M mais 1 e ou M mais 2. Nós temos o pico M mais aqui, o pico M mais ponto aqui, e o pico base é o pico M sobre Z 43. Essa análise do M mais 1 ou do A mais 1, isso aqui seria o pico A, né? Essa mesma análise que a gente faz para o pico M mais 1 ou M mais 2, a gente pode fazer para qualquer outro pico, tá? Especialmente os mais intensos, como o pico base. O pico base, sendo 43, ele pode ter essa composição, C3H7 ou C2H3O. Essas duas combinações correspondem à massa inteira de 43. Agora, o pico M mais 1, para esse sinal, seria M sobre Z 44. O M sobre Z 44 corresponderia a um carbono 13 nesse fragmento, C13 e C12H3O, e este corresponderia ao C13, C2H7. Pela fórmula, a porcentagem do M mais 1 é aproximadamente igual ao número de átomos de carbono vezes 1,1. Não tem nitrogênio no composto. Esse fragmento daria um pico M mais 1. Aqui alguns livros chamam de A mais 1, tá? Porque, na verdade, não é o pico do íon molecular. Mas a gente aplica a mesma fórmula, tá certo? Daria 2,2. Este daqui daria 3,3, que corresponde a exatamente o que a gente observa, tá? Portanto, o fragmento 43 corresponde a C3H7 e não a C2H3O, tá? Só chamando a atenção novamente, nós usamos sempre essa mesma equação para qualquer um dos picos, tá? Mas é claro que este pico não é o pico do íon molecular mais 1. Em alguns livros usam essa equação aqui como A, em vez de M, nesse caso. Com relação ao pico do íon molecular, tem M sobre Z 58. Também ele poderia ser devido, tá? O cátion radical, C4H10 ou C3H6O. Essas duas combinações vão dar 58. Mas o pico M mais 1, que seria em 59, que está aqui presente, tá? Nesse primeiro caso, ele teria essa composição
com 2 átomos de carbono e um carbono 13, e este teria 3 átomos de carbono e um carbono 13. Ele tem intensidade 0,5%, enquanto o pico M mais ponto, intensidade de 12%. Se nós fizermos uma regra de 3, 12% corresponde a 100%, 0,5% corresponde a 4,2%. Ou seja, o pico M mais 1 é 4,2% da intensidade do pico M mais ponto. Pela equação, a porcentagem do M mais 2, né, aqui, ele é 4,2%. Pela equação, o número de átomos de carbono é igual à porcentagem do I molecular dividido por 1,1. Se eu divido 4,2 por 1,1, eu encontro que o fragmento que deu origem a este pico, tá, deve ter 3,8 átomos de carbono, considerando essas intensidades aqui registradas. Como existem erros nessas medidas, a gente sempre considera 10% de erro aceitável. Então, 3,8 mais ou menos 0,38, tá? Vai dar aproximadamente aí de 3,6 a 4,2 átomos de carbono. Portanto, o composto tem esta fórmula aqui, C4H10. Possibilidades para fórmulas estruturais, para C4H10, você pode ter o butano ou pode ter o 2-metilpropano. Os dois compostos têm essa fórmula. Para tomar a decisão de qual dos dois compostos de fato dá origem a esse espectro de massas, você deve observar a intensidade do pico do íon molecular e dos fragmentos. Nós vimos que hidrocarbonetos lineares têm intensidades de pico do íon molecular maior, em hidrocarbonetos ramificados, às vezes o pico do íon molecular nem aparece. Observe a perda do radical 29. O composto deve ter essa unidade CH2 e CH3 para poder perder 29. Então, vamos observar a fragmentação para o butano. O butano perde um elétron ao ser bombardeado com 70 eletronvolts, forma um cátion radical. Este cátion radical pode perder um radical metilo, dando cátion 43. Está aqui. Outra possibilidade é a fragmentação exatamente na ligação central, dando origem a um cátion etila. Também está aqui. E um radical etila. Está tudo aqui. Esse cátion pode perder uma molécula de hidrogênio, dando pico 27, por exemplo. E a fragmentação para o 2-metilpropano? O 2-metilpropano forma o cátion radical. Ele perde um radical metila, dando 43. Até aí tudo certo. Agora, para perder etila, deve ocorrer um rearranjo aqui. E esse rearranjo, tá, ele deve ocorrer, mas com intensidade não tão expressiva, de modo que não é esperado um pico tão intenso assim para o M sobre Z29. De modo que é mais provável que o composto seja, de fato, o butano. E aqui, se eu comparo o espectro do butano com o do composto e o do metilpropano, nós observamos aqui que o 29 até existe, mas é muito pouco intenso. Os espectros são, de certa forma, parecidos, mas o butano, como é previsto a clivagem ao meio, gera um pico M sobre Z29 muito intenso. Portanto, a resposta aqui é o próprio butano. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do exercício. Espero que tenha sido útil para vocês. E se foi útil, peço que indique para algum amigo seu, para algum colega estudante, que pode ser útil para eles também. Tá? Nossa ideia é que esses vídeos possam ajudar estudantes
dos mais diversos locais. Grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.